Estamos aqui hoje em mais um bate-papo com network. Hoje estamos com uma mulher incrível que veio mostrar para você, desmistificar que psicologia, psicoterapia é para só algum tipo de pessoa. Estamos aqui hoje com Kátia Brás, que é CEO da Clínica Círculos. Olá, Kátia, tudo bom, meu amor? Oi, Mari, tudo bom? Prazer enorme estar aqui com você hoje. Que delícia que deu certo, porque essa mulher não para. É o tempo todo para lá e para cá. Isso é bom porque isso mostra produtividade, né, Kátia? Graças a Deus. Sim, estamos trabalhando bastante. Janeiro passou, já estamos no comecinho de fevereiro e essa mulher já está com a agenda lotada. Isso é ótimo. Mas ainda bem que deu certo hoje, hein, Kátia? Verdade. Kátia, já vamos direto ao assunto, porque aqui as pessoas querem saber o que ela pode encontrar, o acolhimento aqui dentro da Clínica Círculos. Certo, vamos lá. A Círculos nasceu de um sonho lá de 2013 Exato. e foi reativada em 2019, com um novo olhar. O que mudou na sua trajetória pessoal e profissional que fortaleceu esse propósito de cuidar da saúde emocional de forma tão profunda, Kátia? Olha, Mari, em 2013 eu prestava serviços numa instituição, né, que trabalhava com pessoas com dependência química. Então, eu fazia tutoria de algumas pessoas com dependência para fazer triagem para levar essa pessoa lá para uma moradia assistida. Nesse contexto, né, nesse trabalho, eu acabei conhecendo duas pessoas incríveis e nós, então, decidimos construir um trabalho paralelo para acolher e atender pessoas com dependência, família, enfim, fazer todo esse circuito. Você já tinha isso em mente, né, Kátia? Já tinha. Só faltava pôr na prática. Exatamente, né, porque eu vinha ali de instituições, né, como todo psicólogo que se forma, Claro, né, a gente faz esse paralelo, instituição, clínica, né, mas a clínica sempre foi uma grande paixão, né? Acho que é o sonho de todos, não é? Muito bom mesmo. E aí, nós criamos isso, mas logo o projeto se diluiu, né, e ficou um pouco difícil da gente se encontrar, da gente levar, e esse sonho ficou um pouco adormecido. Nesse período todo, eu fui experimentando outros tipos de trabalho, né, outras situações, eu fui estudando mais, criando outros conhecimentos, né, e fui pegando experiências. Então, eu trabalhei muito com a dependência química, trabalhei muito com mulheres em situação de violência, trabalho bastante com clientes que têm transtornos mentais de vários tipos, né, então, fui lapidando essa minha experiência, essa minha forma de trabalhar. E foi reforçando a você, mais do que nunca, querer ter sua clínica. Exatamente. Né, aí eu pensei num determinado momento, falei, chegou a hora, eu acho que agora eu estou pronta, né, para entregar tudo isso para as pessoas que não estão lá na instituição, não estão nesse momento de instituição, mas que também estão precisando muito desse olhar que é um olhar mais técnico, né? Então, uma pessoa com dependência química, ela não precisa estar só na internação, né, só numa moradia, só num lugar onde reúnem-se esse tipo de tratamento. Ela pode estar aqui na clínica. E com essa experiência, eu tenho tido muito sucesso, inclusive, em tratar pessoas com dependência química, né, de que elas vêm para cá e a gente consegue, no decorrer do tratamento, apoiá-la a ponto dela realmente mudar de vida. Isso se deve à sua prática. Você criou essas vivências e, com isso, você consegue atingir melhor aquela dor, aquele problema que o seu paciente tem. Isso Sim. É incrível, Kátia. Como as mulheres que vivem violência, por exemplo, né? É muito difícil, fora das instituições que lidam exatamente com isso, Sim. Uma mulher procurar ajuda porque sofre violência, mesmo porque, muitas vezes, ela nem sabe que está sofrendo violência. Para ela é até normal. Esse olhar que eu adquiri ao longo dessa experiência, desse, né, trabalho todo, me faz enxergar a situação real daquela mulher que me procura, às vezes com queixa de fibromialgia, de burnout, de ansiedade, de depressão, e assim, eu já consigo ter um olhar um pouco mais aguçado e extrair dessa pessoa informações que muitas vezes nos levam a entender que o que essa mulher tem é um relacionamento tóxico, às vezes um relacionamento tóxico de uma vida inteira, né, que vai se perpetuando e repetindo nos outros relacionamentos. Verdade mesmo. A mulher, até pelo meio social e a família,
Tem coisas que acontecem que para ela é normal porque a mãe passou por isso, a avó passou por isso. Então ela está repetindo um padrão que perante a família é normal. E ela está sofrendo uma violência e não sabe nem o que é. Por isso a conscientização é tudo, né, Kátia? E você costuma dizer que a Círculos é um lugar de atravessamento e elaboração, onde o acolhimento não paralisa, mas sustenta a mudança. Adorei essa frase sua. Na prática clínica, como transformar acolhimento em movimento e reconstrução emocional, Kátia? O acolhimento, ele precisa ser muito preciso, muito cuidadoso, né? Muitas pessoas fazem até uma analogia um pouco maldosa com o psicólogo, né? Dizendo assim, psicólogo só senta e escuta. Mas não é bem assim que funciona, né? Para que a gente possa escutar uma pessoa, a gente precisa estar com uma atenção muito plena naquilo que ele está falando, né? Entender do ser humano, sair das práticas, né, das teorias e de pensar diagnósticos e ver o humano que está ali, né? Então, esse acolhimento, ele precisa ser assim. A gente precisa trazer o humano. E aí, nesse sentido, a gente entende que tira essa questão de paralisar o outro, né? Porque se a pessoa chega aqui e eu falo, seu problema é dependência química e você precisa fazer X coisas. Dificilmente essa pessoa vai se sentir realmente acolhida na necessidade dela, porque ela não é só o que aconteceu com ela. A dependência está acontecendo Chegar com na ela. causa, né, Kátia? Sim. A gente tem que ver de onde veio essa busca, esse alívio, porque a dependência nada mais é do que um alívio momentâneo ali, que ela busca para sair da própria realidade. Então, o psicólogo tem o poder de chegar na causa. E não adianta cuidar de sintoma. Não adianta dar um remédio para, como antigamente, né, fazer uma fórmula ali para a pessoa ter nojo da bebida, nojo do cigarro. Não é para isso. Se a gente faz isso, pode até funcionar, assim, no momento X, né, ali. Mas o que levou essa pessoa a buscar essa substância, a ter, né, esse padrão de repetição, vai muito além das questões físicas. Você não pode ter, né? uma recaída por um gatilho mínimo, que não foi tratado a causa. Sim. Essa é a grande diferença. O trabalho do psicólogo vai muito além. Vai. Né? Você não trabalha com remédio, você não cura, você não dá medicamento. Você encaminha a pessoa a ter o seu próprio entendimento, o autoconhecimento. Né? Exatamente, exatamente. Porque é isso que traz consciência. E quando a gente tem consciência, fica muito mais fácil da gente lidar com todas essas dificuldades, com todas essas dores, né? A gente sai daquele lugar de uma vítima incondicional e passa a ser protagonista da própria história. Então, fazendo escolhas, criando caminhos. E o psicólogo, ele precisa ser esta ferramenta, né? Ele precisa emprestar a si para que o outro tenha uma ponte, né, para sair deste lugar que dói e para um lugar de construção e de consciência. Maravilha, Kátia, maravilha mesmo. A Círculos atua em contexto de alta vulnerabilidade, como violência contra a mulher, dependência química, que nós acabamos de falar até. Quais são os principais desafios emocionais que essas pessoas chegam trazendo para você? E como o cuidado psicológico pode ajudar a reconstruir a autonomia e dar sentido à vida dessas pessoas? Olha, essa é uma questão realmente bastante complexa, né? Porque normalmente essas pessoas chegam aqui destruídas, destituídas de si mesmas. Elas não sabem nem exatamente quem elas são, né? A mulher que sofre violência, por exemplo, é uma mulher que ela vai sendo despersonalizada. Ela não entende exatamente o que está acontecendo, né? Ninguém quer ser vítima, esse é um ponto, né? Mas essa mulher, além disso, ela não entende o que está acontecendo. Ela sempre traz, mas e se eu não tivesse feito tal coisa? Mas e se eu tivesse tido um pouco mais paciência com aquilo? Eu também podia ter agido de uma forma diferente. Ela né? ainda se culpa. Completamente. Acha que ela podia ter mudado o quadro. Então, parte dela. Sim. Nós somos ensinadas, né, que o amor é incondicional, né, e que
Se nós amamos, nós temos que nos submeter. E eu não estou falando submeter a coisas triviais de um relacionamento, né, coisas básicas, simples do dia a dia. Eu estou falando de submeter ao outro de uma forma que te despersonalize, que te desconfigure como pessoa. Né? Só assim eu vou provar que eu amo. Então, muitas chegam nesse sentido aqui. Né? E aí, a dependência química também traz muito disso, né? Mas aí, qual é o nosso trabalho aqui? É olhar para essa pessoa, contar para ela, né, que existe um humano ali, que existe alguém de dono de si, né, alguém que precisa e pode, que tem direitos, que tem sonhos, né, que precisa e pode se apropriar da própria vida. Então, eu começo a primeiro resgatar esse humano de uma forma muito tranquila, e muitas vezes eu nem falo sobre a problemática, nem de dependência química, nem da dependência, eu estou falando com a pessoa. Né? Primeiro eu falo com a pessoa. Então a gente vai trazendo, resgatando essa pessoa e aos poucos a gente vai introduzindo. Então, você põe a pessoa, não a situação que ela está vivendo naquele momento, porque nada é eterno, aquilo pode ser momentâneo. Então o principal que nunca vai sair do lugar é a pessoa. Exatamente. Esse é o seu alvo principal. Incrível. E você recebe bastante pessoas assim que a princípio se mostram duronas, aquela que não quer admitir que realmente tem um problema, e ali com a tua condução, com a tua prática terapêutica, a pessoa, ela desaba e ela se abre. Isso é maravilhoso, né, Kátia? Sim, isso é muito interessante, né, e é muito satisfatório também, porque muitas pessoas vêm muito fechadas mesmo, né, elas vêm assim meio, tô indo, mas não acredito, né, então... Alguém me pediu para eu ir, eu tô indo por causa da minha mãe, por causa da minha esposa, eu realmente, eu acho que eu não preciso. Tem aquela negação, né? Sim, uma coisa que eu costumo fazer, né? Dependendo da situação, quando eu percebo algumas coisas nesse sentido, eu pergunto para a pessoa: você está aqui por quem? Né? Por quem? Porque se for pela minha mãe, pela minha esposa, ou alguém, não vai sustentar. Não vai sustentar. Fazer terapia não é fácil. Você sentar na frente de uma pessoa que você nunca viu e falar das suas questões mais íntimas, das suas dores, dos seus erros, dos seus acertos, né? Coisas que você não fala às vezes nem para você mesmo. Admitir coisas. Sim, não é fácil. Né? E se você vem para passar um pano, né? Geralmente a gente fala assim, não vai sustentar. Você vai sofrer. Né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu percebo esse tipo de situação é: você está aqui por quê? Então, se a pessoa fala, não, eu estou por mim, explico isso para ela, vou falando, vou aprofundando mais, né? E aí, não, tô aqui por mim, então tá, né? Então a gente começa a trabalhar, e assim, é bastante interessante, porque não foi nenhuma vez nem duas que eu escutei coisas do tipo: eu odiava psicólogo. Você me fez entender que a psicologia, que o psicólogo não é esse bicho ou essa coisa tão complicada. Porque é o cliente para ser seu. O cliente, ele precisa sentir a conexão com o psicólogo. Você pode ser maravilhosa para alguns e não tão boa para outros, e tudo bem. Sim. Porque o cliente que é para ser seu, a conexão é mágica. Você consegue ele extrair o melhor de você e você extrair o melhor dele. Então, tem gente que passou por traumas terríveis. E o psicólogo hoje, ele ainda, por incrível que pareça, não é bem visto. Sim. Porque a pessoa acha que ela só precisa ir para o psicólogo primeiro, porque é chique ter um terapeuta, ou porque ela acha que ela precisa resolver algumas coisinhas para se tornar melhor. Hoje, terapia é necessidade para o mundo que vivemos, para a situação que nós vivemos. Fazer terapia é ultra necessário. E não existe uma pessoa que a gente pode falar, não, só alguns que precisam de terapia. Quem nunca teve algum problema, ou na infância ou agora, Kátia? Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo. Porque a gente entende que trauma, né, é algo muito específico, né? Uma situação muito, muito agravante. Mas não, né? Pequenas coisas vão gerando pequenas frustrações, né, pequenas insatisfações. Às vezes as nossas expectativas são grandes demais, às vezes a gente está sempre querendo ser entendida, buscando atenção, e isso vai gerando pequenos traumas e vai se avolumando e criando uma dificuldade para eu existir no mundo, né, para eu conversar, para eu viver, para eu trabalhar, para eu relacionar. Entra de novo as crenças, Kátia, porque a pessoa assumir que ela tem um trauma, isso é fragilidade. Ela tem que mostrar que é forte, que é boa no que faz, e ela é
assim, uma rocha. Nada lhe abala. Não, isso é para quem é fraco. Trauma é fraqueza para muitas pessoas. O duro é admitir, né? Muitas pessoas que vêm nesse sentido e a gente vai, né, resgatando, vai tratando, assim, com muita paciência, né? Eu acho que é importante dizer que a terapia, ela não é algo de uma sessão, né? Não, não. A gente até pode fazer um acolhimento, né? Mas se a pessoa precisa de um acompanhamento, às vezes ela começa a dar sinais de entendimento e mudança depois de 8, 10, 12 sessões. Sim. Então a gente não pode precisar. Mas assim, muitas pessoas chegam assim, né? Mas, ao contrário disso, muitas pessoas também vêm buscar o psicólogo porque acredita que a gente vai dar para ele uma forma, uma receita, uma muleta, né? Então, assim, muita gente me procura e diz assim, você faz um laudinho para mim? Laudinho. Um laudinho, né? Porque eu estou precisando de tal coisa, assim, o assado, né? Eu digo, olha, primeiro não é um laudinho, né? O laudo é um documento muito sério, muito importante. Sim, a gente, até de forma judicial ele é aceito. Sim, então ele tem um comprometimento peso, né? muito grande. Ele envolve pessoas, claro. né? Envolve a sua reputação, né? E a própria pessoa. Sim, né? E você pode prejudicar pessoas dependendo do que você coloca Sim. ali. E aí, você né, beneficia um e prejudica o outro. E aí você vai explicando para a pessoa, né? E fala, para que eu possa fazer um laudo, preciso saber exatamente o que está acontecendo, por exemplo, um judicial. Eu estou fazendo uma avaliação e um laudo por uma causa específica, né? E requer todo um acompanhamento também, né? Mesmo que seja um judicial, eu não posso simplesmente fazer um laudo X. Eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso fazer uma avaliação, aplicar algumas ferramentas, alguns testes, para que eu entenda essa pessoa, entender... É algo legítimo, né? Sim, entender a problemática dela, né? Para que eu possa ser o mais imparcial e técnica possível. Que é o que o laudo exige. É o que o laudo exige. Mas muita gente vem com isso ou querendo respostas, né? O que eu faço? Tô com problema X, o que eu faço? Né? Até um dia eu brinquei com uma cliente. Como é que eu saio disso? Um dia eu brinquei com ela, né? Ela falou assim, mas agora eu não sei o que fazer, o que eu faço? Aí eu falei, não sei, me conta, o que eu faço? Você joga a bola para ela, porque todo mundo vem atrás de resposta, né, cara? As pessoas, elas querem pílula mágica, elas acham que o psicólogo estudou para resolver problemas. Então é você que vai resolver, ela está aqui para te escutar. E não é bem assim. Hoje, vocês atendem, eu falo vocês porque aqui é um círculo realmente integrado de vários profissionais. Hoje vocês atendem desde crianças, a partir de 5 anos, até idosos. Exato. Com modalidades presenciais, online, e também terapias pontuais, como a TSU. Explica para nós. TSU é terapia de sessão única. Né? Aqui fora do Brasil já está sendo usada há bastante tempo. É um processo que reúne começo, meio e fim. Então, às vezes, a pessoa ela está precisando de uma orientação, né? Está precisando de um acolhimento, mas não necessariamente ela precisa passar por um processo. Né? Então, a gente faz essa sessão com essa pessoa, que é pontual, uma sessão única, né? E é até bom para te conhecer também, né, Kátia? Sim. Ótimo. Né? E essa sessão, ela tem, em média, duração de 1h a 1h30, né? Mas existe a questão da ética e da responsabilidade profissional. Né? Se nesta sessão, por exemplo, a gente perceber que essa pessoa está com algo que seja precisa importante, ser trabalhado, sim, né? ou no acompanhamento com a psicoterapia, ou em outro tipo de encaminhamento, isso é feito com a pessoa naquele momento. Né? Se ela vai aderir ou não, aí é uma questão dela, mas a gente já faz esses encaminhamentos, né? E a pessoa pode tanto ficar aqui com outros profissionais, né? A gente tem vários profissionais aqui, ou buscar onde ela... Né? Você só vai indicar a necessidade. Exatamente. Né, Kátia? E isso é muito importante. As pessoas acham, elas vêm já com um número na cabeça, né? Mas quantas sessões eu preciso? Sim. Você não tem um pacote? 10 não tá bom? Vou fechar 10, vamos ver como é que fica. Aí na cabeça dela, ela acha que fazendo essas 10, na 10ª sessão tá bom. Eu tô tão diferente, tô ótima. Não é assim que acontece? Bastante. Mas, Mari, a gente fala bastante, né, tem falado bastante, inclusive com você, que a gente faz um tratamento muito personalizado, né, é um tratamento muito, assim, de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Então, eu sempre explico, né, que o processo, ele não tem, assim, não tem um tempo determinado.
né? Então, quando me perguntam, eu digo, olha, enquanto houver sintomas, há necessidade, né? Mas a pessoa também, Maria, ela é livre, né? Sim. Porque ela é dona da vida dela. Porque se eu falo para ela, não, você tem que ficar, aí eu vou contra aquilo que eu prego, né? Sim, com Então, assim, certeza. a pessoa é extremamente livre para seguir o caminho que ela precisa e quer, Claro. né? Ela pode se achar pronta, ué. Sim, sim. E o que acontece? Quando a pessoa diz, olha, eu não venho mais, né? Eu me sinto pronta, eu dou uma devolutiva. Eu falo sobre as minhas impressões, sobre o nosso processo todo, né? Sobre todos os ganhos que ela teve, ou o que precisa ou não. Ou que né? ainda você poderia trabalhar. Exatamente. Você dá essa expectativa, né? E digo Claro. para ela, vai viver. Se precisar, volte. Mesmo porque o processo de psicoterapia é para que a pessoa consiga ser livre na vida, né? Então, se eu aprisiono ela aqui também, Adianta não vai ela adiantar. resolver algumas questões e usar você como apoio eterno? Não, né? Porque a gente não vai, o psicólogo não vai resolver o Aí problema nós estamos dele, falando né? que psicólogo, os éticos, né, os profissionais, eles querem ajudar a pessoa a chegar ao seu autoconhecimento Sim. e resolver questões. Ela resolver suas Exatamente. questões. O psicólogo não está aqui para ter o maior número, ou até poucas pessoas, e ficar 5, 10 anos, como era antigamente, Sim. 20 anos em terapia. O psicólogo fala, bom, já consegui 2 pacientes, estou ótima. Estou feita na vida, não preciso trabalhar mais. Hoje a mentalidade do psicólogo ético, profissional, não é mais essa. Né? Não, o apoio da psicologia é para que a pessoa siga, que ela viva bem, né? Então, ela precisa seguir, ela precisa experimentar, ela precisa ir para a vida. Claro. Eu tenho clientes, Mari, que estão comigo há 25 anos. Né? Eles vêm, ficam um período, trabalham algumas questões e vão embora. Aí, passa 2, 3 anos, volta. Porque lembrou de você, você foi confiável, deu o apoio necessário naquele momento, porque a vida da gente são ciclos. Exatamente. Às vezes o que você conversou, né, teve a experiência com ele naquele momento, daqui 5 anos já não é mais. Sim. Apareceu outro gatilho, outra coisa, história, né? outra história. Então o psicólogo ele faz esse papel, eu estou aqui, eu sou o seu apoio. Você conta comigo, aí entendeu? Eu já conheço você, Sim. Conheço a tua história, está muito mais fácil a condução. Exatamente. Mas você se torna um apoio e cria um relacionamento, não cria, cara? Não é só um cliente, só um paciente. Eu tenho uma questão muito particular e pessoal, né? Eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço, né? Verdadeira paixão. E eu tenho um carinho, uma admiração e um respeito muito grande por cada pessoa que passou por aqui. Porque eu até falo para os clientes, né, eu verbalizo isso, eu aprendo muito mais com cada um deles, né? Eu recebo muito mais do que aquilo que eu consigo dar. Para mim é sempre uma experiência muito grande. Então eu tenho um carinho muito grande por todos eles. Muitas pessoas falam, psicólogo não pode se envolver. Não estou envolvida, né? Não Sim, vou. Mas você pode ter empatia, simpatia. Porque são pessoas, né? E assim, Claro. e é muito interessante. Como ser humano, essa troca. Exato. Se você está falando que você ganha tanto quanto, ganha, né, nessa troca, ou mais. Então ali você está como ser humano também. Sim. Você não está como uma pessoa. Desmistificar filme. Filme é o psicólogo, você num divã, ali meio de lado, nem olhando direto, Sim. porque antigamente era bem assim, de preferência olhando para o nada, e você ali só fazendo intervenções e anotando. Chegou o horário, muito obrigada, até a próxima sessão. Era assim. Sim. Aí as pessoas olham aquilo e falam, eu não quero fazer isso. Para eu deitar num divã e ficar falando, eu pego um gravador e vou gravar o que eu falo. Sabe, as pessoas também se sentem sem vínculo. Sim. Quando você vai no médico, você fala o que você sente, ele te prescreve um remédio. A pessoa, quando vai numa psicóloga, ela sai de mão vazia. Ela fala, o que eu ganhei com isso? É bem por aí. Sim. Porque ela tem que sair dali com intenção, reflexão. Às vezes o que você fala naquele momento, para ela não faz sentido. Só que quando são sessões semanais, até chegar na próxima semana, ela vai tendo tantos insights, e parece que a tua voz, o que foi falado, vem assim, e a descoberta acontece depois. Sim. Muitas vezes acontece isso, né? O cliente vem aqui, alguma coisa que a gente conversou há 3 meses atrás, aí ele fala, essa semana passei por isso, aí eu lembrei aquilo que você me falou,
né, e pensei assim, e aí então eu regulei, né, eu esperei, eu respirei, né, e aí deu certo. Isso né? é o esperado. Sim. É para isso, essa intervenção. Uns recebem o insight na hora, e outros uma semana, meses, anos, não importa. Tem cliente que sai daqui com essa conversa, né, de terapêutica, tem cliente que sai daqui com exercícios, eu peço para fazer, tem cliente que sai daqui com algum texto na mão, porque assim, eu vou organizando a nossa sessão de acordo com aquilo que meu cliente precisa. Então, às vezes eu preciso contar uma história, preciso lançar a mão de uma fábula, de um mito, ou preciso... Analogias, a pessoa precisa disso. Ou preciso concretamente pegar um papel e fazer um exercício. O sinestésico, põe para fora, tudo depende do paciente. Tudo depende daquilo que ele... E é isso que você vai, pela prática, o porquê de ser um psicólogo, porque a pessoa acha que conversar com uma amiga e desabafar é a mesma coisa. Não é. Porque as intervenções, o direcionamento, os questionamentos são diferentes. Porque você pode ter empatia, você não vai se envolver, mas você vai estrategicamente fazer ela pensar sob uma nova perspectiva. Coisa que uma amiga vai levar pelo lado pessoal e vai falar, não, amiga, você está certa, separa mesmo, sim, ele é um monstro, porque a opinião dela está sendo exposta. Exatamente. Então, essa é a diferença que vocês precisam, estar dentro de um processo terapêutico. E para você que nunca experimentou, aqui na Clínica Círculos você pode vir fazer esse atendimento, essa TSU, a única, para você até conhecer e saber como vai ser daqui para frente. Eu acho que você vai se surpreender. E Mari, só fazer um apontamento. Sim. Nós temos aqui aproximadamente 8, eu não vou falar nomes para não deixar ninguém de fora, mas uns 8, 10 profissionais que atuam. E nós temos uma coisa muito interessante, a sintonia, né? Então, o que eu estou trazendo aqui, ele não é necessariamente meu, único e exclusivamente. Né? Os colegas que trabalham aqui, eles pensam muito parecido, né? Eles têm a mesma forma de entender e de lidar com a pessoa, com os nossos clientes. Até para dar certo essa parceria, cara. Sim. Você não pode ter profissionais aqui que pensem totalmente contrário de você. Então, um apoia o outro, tanto que você tem as classificações, né, cada um na sua área, sim, porque às vezes um paciente vem para você, ele mesmo precisa de algum outro profissional, ou, como você já explicou para mim, depois você vai falar com o pessoal. Tem famílias aqui, né? Vem famílias. Muitas vezes chega aí uma mulher, por exemplo, né? Chegou uma mulher aqui bastante emocionada, bastante desgastada, tá? A gente começa a trabalhar e a gente percebe que a questão dela vai muito além, né? Então a gente orienta, olha, talvez fosse importante sua filha fazer terapia, ou ela mesma traz, olha, meu marido está vendo a minha melhora, meus filhos estão vendo, e aí eles também querem fazer, né? Então a gente tem profissionais aqui que acolhem, né? Porque assim, o mesmo profissional não vai atender outra pessoa da família, né? Então sim, precisa ser um outro profissional. Então a gente tem vários profissionais aqui, né, que acaba acolhendo toda essa trajetória. E tem também a terapia de família, a gente tem profissional que atende família, profissional que atende casal. Conforme o momento e a necessidade, né? Tem vezes que o atendimento em família, se você não fizer um pré-atendimento individual, até para controlar os ânimos e já ter um melhor entendimento, em família eu até imagino, né? Deve ser aquele lava-roupa suja. Acontece isso? Mari, interessante você fazer essa pergunta, porque normalmente as conversas de família acabam gerando esse barulho, né? Um murmurinho, né? Mas, quando essa conversa está sendo conduzida, né, direcionada, ela acaba tendo um outro tipo de desfecho. Né? Então, eu vou falar o que eu costumo fazer quando eu estou com família, né, com mais de uma pessoa. Eu costumo dar um bloquinho de papel, uma caneta na mão de cada um, né? Aí eu digo, quando um estiver falando, o outro não fala, independente do que você sentir. Independente do que você pensar, né, você não fala. O bloquinho está aí, você anota. Na sua vez de falar, você vai dizer tudo aquilo. Então, esse tempo que a pessoa espera até terminar o outro de falar, né? Então, fica esse silêncio, fica essa calma, né? Aquele que está falando consegue terminar o raciocínio. O outro que está escutando, que de repente numa conversa sem esse apoio já estaria, né, se defendendo, respondendo, tal, o que gira. Às vezes nem faz mais sentido falar. Às vezes nem faz mais sentido falar. Né? Então, assim, as pessoas conseguem se escutar. Né? Então é interessante. Essa é a grande diferença.
Porque no calor da emoção, você fala às vezes o que quer e o que não quer. O E essa trabalho, pausa aí é... o trabalho com adolescente, eu uso muito trazer os pais ou aquela pessoa que está gerando um conflito quando é possível, né? Muitas vezes o adolescente vem com muitas queixas, isso é comum, muitas queixas dos pais, da família, né? Sim. E é óbvio que eu acolho, né? Não posso dizer para ele, olha, você está errado, né? Eu vou acolher aquilo, mas eu sempre pergunto, você já falou isso para seu pai? Você já contou isso para sua mãe? Você já perguntou por que ela fez isso, o que acontece, né? Porque eu vou sempre trazendo para essa pessoa a prática do diálogo, né, que é muito importante. Então, às vezes eu falo, olha, isso você precisa falar para o seu pai, por exemplo. Vamos trazê-lo aqui? Eu te apoio enquanto você fala com ele, né? Então, vem, né? E as famílias, elas aderem a isso, assim, de uma forma assim, muito elas legal. estão pagando para você ser psicólogo da criança, elas querem ver o resultado. Sim. E é bem interessante, porque, assim, senta lá, né? Pai e filha, por exemplo, do lado, aí eu falo, olha, faço a introdução, conto porque ele está aqui, o que está acontecendo e tal. Aí eu falo, agora você pode dizer para o seu pai. E aí a pessoa tem mais força para falar, porque ela, né? Está sendo apoiada. E às vezes ela fala, o familiar se espanta, fala, é sério que eu fiz isso? Não, peraí, né? Não era isso. Então, assim, a gente tem a chance também do outro entender, né? Porque... E falar a real situação. Sim. Eu falei tal coisa porque eu queria isso, isso e isso. Sim. Nem tudo que se fala é o que o outro entende. Exatamente. A comunicação, às vezes, ela é fragmentada entre pai e filho, mãe Um dos filho. grandes problemas familiares é essa comunicação ruidosa, né? Ou a falta de comunicação. Sim, porque subentende-se o achismo. Sim. Ela viu aquela cara feia, ela achou que era para ela, começa a pergunta interna, o que eu fiz? Exatamente. Aí ele está com problema, não fala com ela, pronto, aprontei alguma, o que eu fiz? E começa, é ruído de achismo. Aí fica reativa, o outro também falou, vai estar reativa assim por quê? Né? E vira essa confusão. Às vezes a pessoa deu uma resposta um pouco mais seca, sim. A pessoa já vem com 10 pedras na mão. É claro, né, que eu não estou aqui colocando tudo dentro da mesma situação, sim, né? Sim. Mesmo generalizando todas as histórias, porque tem histórias muito difíceis mesmo, sim. Né? Tem histórias de adolescentes que têm problemas muito sérios, sim. E que não adianta você trazer a família, não é o momento, né? Não é... É uma exposição até. Exatamente. Por isso que até nós falamos antes, né? Eu até falei sobre isso, que primeiro para depois pôr em confronto com o outro. Porque senão você vai só rodar e não vai adiantar nada. Porque na verdade não é nenhum confronto, né? É um encontro. Né? A gente faz mas esse depende encontro. da situação, vira confronto. Exatamente, dependendo da situação, vira um confronto. E aí não é indicado, né? Então, assim, eu lanço mão dessa prática, mas não antes de estudar toda a situação e ver a real necessidade, né? Além da psicologia clínica, a Círculos vem ampliando sua atuação em psicologia jurídica, avaliações neuropsicológicas e agora avaliações para porte e manuseio de arma de fogo e DETRAN. Olha a ampliação, né, que você está fazendo. Qual é a responsabilidade ética do psicólogo nesses contextos e por que essas avaliações vão muito além de um simples laudo? Chegamos que agora não é laudinho mesmo. É verdade. Nós temos aqui psicopedagogo, né, que é muito importante para várias áreas do desenvolvimento da criança, para acompanhar a escola, tem bastante necessidade, né? E a avaliação dessa pessoa pode mudar a história da criança na escola e uma história da vida toda, né? Sim, formando esse adulto. Né? Exatamente. A gente tem o neuropsicólogo também, que é muito importante, porque às vezes a criança chega aqui, a criança adulto também, né? O neuropsicólogo Sim. também trabalha com adulto. A pessoa chega aqui com muitas queixas, muitas dificuldades, e muitas vezes a gente precisa avaliar se não existe alguma coisa para além do que a gente chama de emocional. Né? A gente precisa ter esse cuidado. Então, o neuropsicólogo é muito indicado. Se tem alguma patologia, né, um TDAH, um TEA, a gente precisa entender até para fazer um trabalho conjunto, para poder entregar o melhor trabalho para essa pessoa, para que ela tenha também o melhor resultado na vida dela. Né? Então, a avaliação é muito importante, precisa ser criteriosa, porque a gente está falando do desfecho de uma vida inteira de uma outra pessoa. Uma ideia errada, né, uma análise mal feita, pode atrapalhar muito a vida dessa pessoa. Ao invés de proporcionar, né, um crescimento, pode atrapalhar bastante, né.
A gente tem também o neuropsicopedagogo, que também faz um trabalho muito interessante. E tem psicólogos de várias linhas de atuação, né? Como você falou, é uma equipe mesmo, É uma né, equipe, Kátia? é uma equipe. A gente conta com profissionais muito interessantes, muito bacanas aqui, muito profissionais. A avaliação psicológica, ela serve para um psicodiagnóstico, para a gente entender também o que essa pessoa está apresentando, para conduzir o trabalho e o tratamento da forma mais assertiva. A avaliação para manuseio e porte de arma de fogo, né, ela também também é um trabalho de muita responsabilidade, porque nós vamos entregar na mão de uma pessoa, né, a posse de um, eu vou chamar de material, né? De um artefato, que atenta à vida das pessoas. Exatamente. Então, essa pessoa, ela precisa ser muito bem avaliada e analisada, porque ela pode colocar, né, a vida dela em risco e a vida de outro também, né? Então, geralmente, quem procura a avaliação para porte de arma é o pessoal que faz caça esportiva ou stand de tiro, né? Mas, mesmo assim, é necessário que isso seja muito bem analisado. Tem ali um provável serial killer que vai sair matando todo mundo com porte ainda, né? Tem essa característica, mas também a gente pode pensar numa pessoa que está extremamente deprimida. Sim. Que nem tem a intenção de atentar contra a própria mas vida. tendo ali a arma. Mas tendo a facilidade, claro, né, ela pode também ter... Se a ocasião faz a situação, e é verdade. Então, assim, tem que ter muita ética mesmo, sim, né? E o autocontrole, sim, dentro de casa. A gente faz parceria com alguns despachantes que trabalham com essa questão, né, de documentação para isso, e vem deles também, é por isso que são parceiros, né, vem deles também o pedido de que, se tiver que negar, negue. A gente não quer que facilite para ninguém. Claro. Né? Então, por isso que a gente até parceiro... Se a intenção não for a defesa ou N outros motivos, não é para a arma ser uma muleta, mais uma, para a pessoa se autoafirmar, porque tem gente que se autoafirma armado. Exato. Que era como os homens se autoafirmavam antigamente. O homem com uma faca, com uma arma, ele se sentia poderoso. Você fala antigamente, mas se a gente pensar no quadro da violência contra a mulher, a gente está assistindo isso todos os dias. Ainda é presente. A gente fala antigamente quando era normal. Exato. Antigamente um homem com arma na cintura, com uma faca, ele se sentia o poderoso. Hoje ele não pode ostentar mais isso publicamente, mas ele faz velado, ali que é o pior, que é a parte psicológica ali fechadinho, ele ameaça, ele intimida, e para a sociedade ele é um amor. Mas você sabe que as coisas estão caminhando para um lugar tão difícil, que esses dias eu acompanhei uma publicação de um homem que foi atrás, perseguiu a ex-mulher dentro da delegacia onde ela estava fazendo uma queixa contra ele. Ele acabou sendo preso, né? Mas ele, bem assustador, né? Mas assim... Olha a audácia. Bastante. Nem estar numa delegacia conteve ele. Olha o nível de destruição dessa pessoa. Então, assim, são questões bastante complicadas, né? Por isso que a gente tem também essa questão aqui de acolher as mulheres e de orientar, né? Eu tenho um lema que eu digo assim, que informação salva vidas. Né? Uma pessoa bem informada, consciente, né? Ela consegue ir percebendo algumas coisas e ela sabe onde buscar ajuda, se caso ela necessitar, né? Então, acho que é informação mesmo que a gente precisa passar. Esse é um grande trabalho que eu faço aqui. Com certeza é a diferença, porque o porquê que homens manipuladores não incentivam nem querem que a mulher faça terapia. Porque ali ela vai começar a saber de coisas e é uma fala de antigamente, mas é o que o homem pensa até hoje, mulher que sabe demais é perigosa. Porque ela, quando sabe, ela pode se defender. E o homem quer sempre estar como o diretor da situação ali, né? Sabe, Mari, Você não foi odiada muitas vezes por maridos, não? Só até hoje. Eu ia te perguntar isso, como é que os maridos reagem? Teve uma cliente que um dia falou assim pra mim, Kátia, eu preciso te falar uma coisa, mas eu não quero que você fique chateada. Aí eu falei pra ela, pode falar. Meu marido te odeia. Aí eu abri um sorrisão pra ela e disse, que bom, sinal que o nosso trabalho tá funcionando. Né? Mas isso desde sempre.
Isso daí. E vice-versa também. Sim. Tem mulher que odeia quando o marido começa a fazer terapia, porque ele começa a ficar diferente e também se torna menos manipulável. Exatamente. E nós não estamos só rotulando o homem, não. Mulher também tem esse mesmo problema. Já passei por situações, né, de uma mulher que começou a se perder muito, e aí ela falou que ela não aguentava mais, por exemplo, o marido dela sem beber. Né, o marido foi para um tratamento, passou, né, por toda aquela situação. Ela gostava dele quando bebia? Não. Gente! Não e sim, né, sim. Porque assim, não é que ela gostava quando bebia, ela sente toda aquela dor, todo aquele sofrimento, né, toda aquela ausência, mas o que pesou nela? Quando ele para de beber, ele assume o papel dele dentro da família, né? Então ele começa a observar todas as coisas que estão ali. Aí ela diz assim para mim: agora fica aí, vivia, falou até um palavrão, né? Bêbado por aí e nem ligava para nada, agora fica aqui. Ah, mas as crianças estão com o uniforme sujo. Ah, mas você gastou muito, não sei o quê, né? Fica questionando o que eu faço. Então ele bebendo, ele ficava largadão, ele deixava ela. Por isso que a gente fala, Mari, quando a gente trata o dependente químico, a gente precisa tratar a família, né? Porque às vezes é a própria família que induz, né? A família está doente, então é um ela ciclo. Induz até sem saber, mas ela induz. Porque, por exemplo, essa mulher, ela perdeu um lugar que era importante dela. Tem uma fala, eu gosto muito dessas coisas assim, fala, alguns contos, né? Mas tem uma fala que diz o seguinte: algumas pessoas nunca se curam, porque a doença é a única coisa que elas têm. Né? E nesse ciclo, desse transtorno que está acontecendo na família, se um sai desse sistema, né, se um encontra um caminho, como é que fica a função do outro? O outro também tem que se movimentar. Só que um buscou tratamento e fez, ele estava pronto, o outro não. Então acontece... Infelizmente tem perdas e ganhos. Sim, tem gente que ganha com a doença ou a vulnerabilidade do outro. E ela também não quer perder esse papel. Do outro e da própria, claro. Então. Mas falando dessa questão da violência, né? A violência é algo que acomete muitas pessoas, né? Não só mulheres, né? Que está muito em foco hoje, a gente está falando disso, porque isso está bastante em pauta, sim, né? Porque o feminicídio aumentou absurdamente. Absurdamente. Não é que aumentou, é que agora está sendo mais noticiado. Sim. Antigamente era tudo muito escondido. E eu estou terminando um curso de mestrado de psicologia criminal, né, com a psicologia forense. E para finalizar meu trabalho, o tema do meu trabalho final, do meu projeto, é justamente sobre a revitimização da mulher. Uma mulher que sofre violência, ela acaba sendo revitimizada, né, institucionalmente até, né, nos lugares onde ela busca apoio, ajuda, compreensão, muitas vezes ela é novamente vitimizada dentro dessa situação que ela já está sofrendo. Né. E eu estou fazendo um estágio no CRAM, que é um Centro de Referência da Mulher. E então, eu estou vendo, assim, muito mais de perto, né, aonde chega a vulnerabilidade dessa pessoa, né? Como essa mulher se destitui de toda a sua humanidade, de todas as coisas que ela tem. Tem mulheres, por exemplo, Mari, que não pode nem ter conta em banco, porque a pessoa que está promovendo essa violência é um hacker, por exemplo, e consegue rastrear onde ela está. Né? Então, assim, a mulher acaba perdendo todas as suas chances de viver. Ela fica, assim, um fantasma. Ela fica um fantasma na vida. Né? Ela fica à mercê da inteligência, a inteligência artificial, a tecnologia que veio tanto para nos auxiliar a melhorar a nossa vida, só que ela tem esses inconvenientes. A pessoa se sente monitorada o tempo todo. E explica para nós, Kátia, que você falou sobre esse CRAM, o que realmente é este órgão? Este CRAM serve, a mulher pode procurar, é para profissionais, como é que funciona, Kátia? O CRAM é um centro de referência à mulher que sofre violência. Né? Então, nós temos CRAM, nós estamos aqui em São Bernardo, né? Mas nós temos CRAM em Diadema, em São Caetano, nós temos muitos espaços. Cada cidade tem o seu. Tem, né? Que é um lugar onde a mulher porta aberta, né? A mulher pode procurar, pode buscar auxílio, orientação, tem psicóloga, tem assistente social, então a mulher precisa de um apoio para aluguel, a mulher precisa... Tudo sem custo. Tudo sem custo, né? Muitas vezes a mulher precisa, inclusive, ir para uma casa-abrigo. Né? Ela está numa situação de uma vulnerabilidade, né, e de um risco tão grande que ela precisa sair de cena
e ir para uma casa protegida. Porque nem familiar não adianta, porque ele vai atrás. Vai atrás. Então, o CRAM, as pessoas que estão ali, tem a advogada também, que cuida toda a questão jurídica, né? As pessoas que estão ali, elas acolhem essa mulher de uma forma geral, ampla, né? Então, eu participando de uma reunião esses dias, elas estavam discutindo a vida escolar de 3 crianças que estavam com a mãe no abrigo. Né? Como é que elas iam organizar a vida escolar, porque a vida das crianças não pode parar. Claro, né? Claro. Então, assim, elas tomam conta de tudo que acontece. Às vezes esse homem vai até pela parte das crianças, né? Para conseguir rastrear onde está a mãe. Sim, bastante, né? E aí, interessante, porque o CRAM é um órgão público, né? E não é de conhecimento... Muita gente não conhece. Te juro que eu não lembrava, e se alguma vez eu vi, não sabia que existia esse CRAM. Existe, as mulheres podem buscar. Né? E assim, lá tem acolhimento, tem roda de conversa, tem atendimento com psicólogo, tem grupo para crianças, então assim, elas fazem um trabalho muito legal, tem passeios, né, então elas levam as mulheres a visitar lugares, né, assim, culturais, é muito, muito interessante o trabalho que aquelas mulheres fazem, viu, assim, eu já conhecia que existia um trabalho, né, já sabia que era eficiente, mas assim, elas ganharam um respeito, assim, hoje você está vivenciando, né? Estou lá dentro, vendo e assistindo, né, e é um projeto, um trabalho muito fantástico. E não é só, é a família inteira. Agora você imagina, se essa mulher já fica traumatizada, já fica com o seu psicológico arrasado, imagina aquilo. Sim. Conviveu com tudo isso e está absorvendo isso que vai carregar para a vida. Porque é nessa fase onde vão se firmar esses traumas para ela levar. Quer dizer, são futuros homens doentes ou mulheres doentes. Mas é o que eu ia até comentar. Muitos homens que agridem, né, eles estão reproduzindo o que eles viveram lá atrás. Eles vêm da agressão. Muitos deles, né, infelizmente. Então tem projetos também que acolhem, tá, o homem que também trabalham essa questão dele, nem sempre ele tem, alguns homens, né, nem sempre tem a consciência de fato de algumas atitudes, né, de alguns comportamentos. No fundo, tem alguns que não querem ser violentos, parece que, tem até falas, né, ela me provoca de um jeito que eu acabo fazendo coisas que eu não queria. Porque muitas vezes ele pode ter vivido isso. Na hora de uma discussão ali entre pai e mãe, para a mãe calar a boca, o pai batia. Ou fica quieta, né? Mulher não pode falar. Aquilo vai gravando na mente da pessoa. Ele se vê no mesmo gatilho emocional, ele se vê na cena. A gente vai, muitas vezes, se a gente não trabalha, aí a terapia entra, né, com força total. Porque se a gente não trabalha, né, as questões que nos aconteceram, a gente vai reproduzir, com certeza. Né? Porque a gente precisa trabalhar. A gente só dá o que tem, cara. Essa é a parte difícil que, com a nossa mente racional hoje de adulto, você fala, o que aconteceu comigo, eu era pequena. Não tem nada a ver, eu já superei, imagina, eu era uma boba. Não tem nada a ver. E como tem? Tem, e aí eu vou puxar de novo a questão para o nosso trabalho, né? Claro. Né? A pessoa torna consciente as coisas que aconteceram com ela, as coisas que estão acontecendo, ela começa a ter um autoconhecimento e não é que ela vai se responsabilizar pelo que o outro fez, né? O que o outro fez, ele fez. Mas ela começa a entender que a vida dela é responsabilidade dela e que ela pode fazer como e quando e o que ela quiser com a vida dela, né? Não é fácil, óbvio, né? Requer todo um acompanhamento, porque você falou, nós temos uma experiência de vida, fazemos muitos registros durante a nossa história, né? Geram crenças muito fortes, que às vezes são muito difíceis de serem desmanchadas, né? Nem a gente mesmo sabe, muitas vezes. Está lá no nosso eu oculto, né? No nosso eu cego, e a gente vai vivendo nesse atropelo. Mas quando a gente começa a tornar consciente, por isso que eu falo muito, eu gosto de uma frase que diz assim, não é sobre cura, é sobre tornar consciente. Sim, né? Sinais, né, Cássia? Às vezes os sinais estão tão claros e a pessoa não quer ouvir. Aí entra a mulher multitarefa, a mulher empreendedora que ela tem que trabalhar, dar conta de filho, marido, ser esposa, mãe, ela fica por último. Então o corpo está dando sinal como uma fibromialgia, está dando sinal como uma crise de enxaqueca recorrente, ela está com dores inexplicáveis, uma noite mal dormida, dor de cabeça, ela acha que isso é normal. Não, é porque eu sou agitada,
é porque eu sou assim mesmo, mas eu não posso deixar de fazer. A gente vê isso no nosso meio de O network. tempo todo. O tempo todo. todo, a maioria. Hoje vai ser muito interessante, a gente também vai atingir esse público, que são os empreendedores, e principalmente a mulher empreendedora. O quanto ela também se autoflagela, o quanto ela não se olha e ela fica por último, em prol da família. Mas se a gente for pensar na mulher como um pilar importante, se a mulher não está bem, aquela família se torna uma família doente. Muitas vezes, nós, né, por conta de toda essa história, tentamos provar para o outro que nós somos boas. Quando a gente não cresce, quando a gente não desenvolve, quando a gente não toma, né, não se torna consciente, então a gente quer provar para o outro o tempo todo. Né? Então a gente se pendura de cabeça para baixo lá no Monte Everest. Tô roubando. E não duvide de uma mulher, hein? E eu tô roubando uma fala, essa fala, por exemplo, é da Clarice Piccola, naquele livro Mulheres que Correm com Lobos. Sim. Aliás, é um livro muito bom para ler. Não, maravilhoso. A gente tenta de um tudo, né? E quando a gente vê, tá exausta, não chegou onde a gente queria, né? Porque não é sobre competir, né? Não é sobre alcançar, é sobre você quando ser, a verdade, né? ou uma derrota, um acontecimento na família, por tudo que você fez, você ainda é culpada. Sim. Nem aconteceu por causa de você. Tudo isso está concorrendo. Você é a que mais faz, mas na hora da culpa, você também é a que mais tem. Mari, eu trabalho muito aqui com os meus clientes, algumas conscientizações. E a assertividade é uma delas. E se a gente for trabalhar a assertividade, né, a gente vai entender que nós ensinamos o outro como eles têm que nos tratar. Então, se eu não paro nunca, se eu abraço tudo, se eu abaixo a cabeça, ou se eu falo, não, deixa que eu dar conta, né? Eu estou ensinando o outro que eu não preciso. Então, a hora que eu falar, cansei, o outro vai dizer, oh, levanta aí, como assim cansou? Né? Você tem que me servir, você tem que continuar. Claro. Então, a gente precisa desse autoconhecimento, trabalhar, entender essa questão da assertividade, trabalhar e tentar ter uma postura mais assertiva na vida, porque o outro vai me tratar do jeito que eu ensinei ele me tratar. Com certeza. Olha, Kátia, se a gente fosse enveredar e tivéssemos muito mais tempo para conversar, nós falaríamos, acho que um dia inteiro e não cessaria assunto. Eu acredito que sim. Com certeza. O que eu proponho para vocês? Aqui a Clínica Círculos está aberta principalmente para vocês conhecerem, saberem dos profissionais que estão aqui, fazer uma sondagem de com quem você mais vai se identificar. Aqui a clínica está aberta, não é para você entrar aqui só para fazer um procedimento, um pacote. Você pode vir aqui tomar um café, com certeza, conhecer todos os profissionais que estão aqui, e aquele que mais te chamar a atenção, começa por aquele. Nós temos aqui terapeutas, nós temos pessoas que trabalham também com massagem, com terapias integrativas. Às vezes uma cliente vem para uma massagem e dali ela conhece uma psicóloga que ela gostou e ela começa um processo terapêutico. Por que não? E vamos juntar tudo? Eu acho que seria o céu de toda mulher. Sim. Entrar no lugar e falar, hoje é meu dia. É meu dia, é verdade. Mas muita gente se identifica dessa maneira aqui. Porque, assim, sem modéstia, né? O trabalho terapêutico, né, começa lá na nossa recepção. Sim. Né? Porque lá as pessoas estão juntas. Então, assim, tem o cliente que vai para a próxima sessão com outro colega, e às vezes tem outro colega ali, e as pessoas conversam naturalmente. Acontece. Uma se conhecendo com a outra. E assim, é muito tranquilo, porque as famílias que estão aguardando ficam ali conversando, tem o cafezinho, né? A gente já começa a colher logo ali, né? Então, um café, uma água, um chá. ali para uma terapia e a outra pessoa começa a conversar. Você também faz consulta com a psicóloga? Não, eu vim fazer uma sessão de massagem. Nossa, foi maravilhoso. Sim. Eu estava com dores. É mesmo? Nossa, é bom mesmo. Um acaba indicando para o outro pela própria experiência. Isso é muito bom. Então, vem para Círculos. E aqui tem, já vou dar um spoiler, Kátia. Aqui vai ter muito mais do que só uma clínica de terapias e de psicólogos, alguma coisa integrada.
Aqui nós vamos ter coisas maravilhosas, falo isso para vocês, como um spoiler, que a Clínica Círculos ela vai, além disso, promover a interação, o network, a integração de mais profissionais e mais pessoas. Aguarde, hein, Kátia? Agora deixa para nós a sua mensagem final de hoje para esse podcast, deixando aquele gostinho de quero mais, porque eu quero que você venha conhecer a Kátia como eu conheço e a gente já fica gostando dela de cara. Dá esse recado para nós, Kátia. Eu queria dizer, né, que assim, para além de um espaço de tratamento, né, para além do espaço de tratamento, aqui é um espaço de comunicação, né, de integração, de união, de troca, né? Então, pode vir, será bem recebido, né? Quiser conversar, perguntar, né? Trocar alguma coisa, a gente está sempre aqui para acolher, né? É um espaço que vai para além de um trabalho, né, de atendimento. A gente faz isso, mas a gente quer integrar pessoas, né? A gente quer acolher pessoas, a gente quer transformar o nosso espaço em um espaço humano, né? Onde a vida tem que acontecer. Incrível, Kátia. Então aqui é um lugar de pessoas que recebem, cuidam de pessoas. Então aqui é o lugar para você, você quer algo diferenciado e sair da caixinha de psicólogo. Aqui são pessoas capacitadas, mas que estão aqui na escutativa, que é o principal. Exatamente. Maravilha, adorei, muito obrigada, Eu que Kátia. agradeço. Obrigada. Obrigado mesmo, meu amor. Foi muito bom, porque eu gosto de pessoas com conteúdo e algo relevante para você que está aqui. Não é para se entreter, é para se informar e se transformar. Nada melhor do que aqui como uma psicóloga que trabalha com isso. Muito obrigado, Kátia. Obrigada. Foi um prazer muito Prazer grande. foi meu.